os 5 passos da vida de Jesus. A lição anterior, nós falamos acerca do seguinte assunto: Jesus o Rei. Hoje vamos dar prosseguimento estudando agora os 5 passos da vida de Jesus. É fundamental que você entenda isso aqui. Talvez você já tenha frequentado um curso, um seminário, um curso teológico a nível básico, médio e até mesmo um curso no bacharelado. E você certamente nunca ouviu alguém lhe falar a respeito desses 5 importantes passos com referência à vida do Senhor Jesus Cristo. Pois hoje você vai ficar sabendo e vai entender não só os passos, como também cada lugar associado. Bem, na última lição que nós aqui ministramos, que foi na lição anterior, nós falamos acerca de Jesus o Rei. E ali você aprendeu muitas coisas fundamentais para a vida de um obreiro. Por exemplo, você viu que muitos reinos do mundo, reinos que já passaram-se, e vimos que, principalmente nos impérios, aqueles impérios que, no caso aqui, vamos se reportar que é o Império Romano, que era o império que estava dominando na época do Senhor Jesus Cristo, e antes e até depois do Senhor Jesus Cristo ter vindo ao mundo. E o Império Romano, como outros impérios, eles dominavam, eles prevaleciam através da força. E você entendeu na lição anterior que o reino do Senhor Jesus, ele se impõe não pela força, mas pelo amor. Justamente isso, pelo amor. Você também entendeu que naquela sua oração, na oração do Pai Nosso, Jesus pediu que viesse, ou seja, em primeiro lugar, a vontade de Deus. Isto é, a vontade de Deus deve sempre estar em primeiro lugar. Porque quem faz a vontade de Deus, quem procura obedecer a Deus, quem procura dar a preeminência a Deus, isso traz uma grande característica, isto é, isto materializa realmente, isso demonstra que você tem Jesus no comando da sua vida. Ao passo que quando uma pessoa coloca o seu eu acima das pretensões de Deus, acima da vontade de Deus, significa que a pessoa, de fato, pode até confessar o nome de Jesus, mas Jesus não está em primeiro lugar. Por quê? Porque o eu está imperando. Vimos também que há algumas características que diferem um reino do outro. Então, no mundo espiritual, há 2 reinos: o reino das trevas, liderado por Satanás, e o reino da luz, liderado pelo Senhor Jesus Cristo. Você viu sobre isso. E alguns, por exemplo, aqui, podemos dar algumas características que você viu. Por exemplo, paz. Paz tem a ver com o reino de Cristo. Impureza tem a ver com o reino das trevas. Verdade tem a ver com o reino de Cristo. Mentira com o reino das trevas. E mais alguns pontos importantes aqui. Por exemplo, você entendeu que futuramente, apesar de nós ainda não estamos no reino futuro do Senhor Jesus, porque o reino de Deus tem essa característica presente, porém aponta também para o futuro. Por enquanto, as pessoas que estão se submetendo à vontade de Cristo, o reino de Deus já veio para elas, porém é um reino presente. Porém, futuramente, nós veremos que todas as pessoas de todas as nações hão de confessar que Jesus Cristo é o Senhor. Você viu isso aí? Todo joelho há de se dobrar perante o Senhor Jesus Cristo. E também você não deve esquecer que a referência bíblica que nos ensina a buscarmos em primeiro lugar o reino de Deus é Mateus capítulo 6, versículo 33. Não se esqueça desse texto, anote aí em algum lugar na sua Bíblia, na primeira página aí, quem sabe, né? Você não deve se esquecer desse detalhe. A referência onde mostra que realmente devemos buscar em primeiro lugar o reino de Deus é Mateus 6, 33. Apenas uma reprise, apenas aqui um retrospecto rápido, curto, porém objetivo. Vamos à nossa lição de hoje, que é uma lição que certamente você, querido irmão em Cristo, querida irmã, vocês irão aprender bastante. Os 5 passos da vida do Senhor Jesus Cristo. Quero mandar aqui a saudação para a nossa irmã Maria Célia, que está nos mandando a paz do Senhor. Obrigado, minha irmã. Irmão José Antônio também. Provavelmente, sempre que os irmãos estou aqui comentando, muitos irmãos aparece ali, coloca uma mensagem, não dá para responder a todos, porém na medida do possível, tá, amados? Vamos mandar aqui a nossa saudação. Então, se você por acaso aí está agora nos assistindo, e eu não mencionei o seu nome, irmã Maria Célia também, de São Tomé, amanhã culto de doutrina, que Deus abençoe. Maravilha. E outros irmãos, tá certo? Então vamos à nossa aula de hoje, esta aula que está realmente uma maravilha, os 5 passos da vida de Jesus. Lição 6. Outra pergunta, você já adquiriu o seu livro? Não se esqueça, amado, de adquirir o seu livro. Vá a uma livraria, essas livrarias evangélicas, procure adquirir este volume. Você vai aprender muito acerca
da vida do Senhor Jesus Cristo. Certamente, como eu já disse, já estou reforçando aqui, é possível que você tenha até já se graduado, tenha pós-graduação em curso teológico, é uma das áreas da teologia, tenha feito já o mestrado, doutorado, quem sabe, e certamente você ou ninguém nunca falou acerca desses pontos aqui, são muitos assim, básicos, pontos básicos, porém fundamentais para que um obreiro que realmente valoriza a Bíblia, valoriza o reino de Deus, ele saiba e entenda acerca desses passos. Vamos lá? Então, na página 45, para quem adquiriu o livro, aí você diz, pastor, eu não adquiri o livro. E aí, eu assisto a sua aula? Claro, irmão, deve assistir a aula. Quando você adquirir o seu livro, você fará todos os exercícios. Começar da introdução. E aí, pastor, como é que eu vou pegar essas aulas aí? Muito fácil. Ou você assiste pelo meu Facebook, e também, melhor ainda, é pelo canal. Então, o meu canal é Moisés Câmara. Você pode colocar com ou sem acento, não tem problema, Moisés Câmara. E ali, quando você abrir o nosso canal, você se inscreve. Não se esqueça, amados, de apertar lá na campainha, porque sempre que nós colocarmos uma nova lição, você ficará sabendo ali em primeira mão, e aí é só assistir. Ou então você vai no playlists. Tem um playlist lá em cima, na página, lá no canal. Aí você escolhe ali qual é ali tem vários tópicos, vários assuntos. Tem escola dominical, tem Apocalipse e outros assuntos. Você vai lá e abre a pasta Curso Seja um Obreiro Aprovado. E aí vai assistindo as aulas, né, paulatinamente. À medida que nós vamos colocando, você vai assistindo e resolvendo, fazendo seus exercícios e as suas tarefas também. Irmão Rogério Câmara também está assistindo. Um forte abraço ao meu amado e primo em Cristo e pastor também. Irmã Maria Célia acabou de compartilhar o seu vídeo. Obrigado, que Deus abençoe aos amados irmãos. Vamos lá? Então, os 5 passos da vida de Jesus, página 45. Aqui ele começa dizendo o seguinte: podemos dividir a vida de Jesus nos seguintes passos. Podemos dividir a vida de Jesus nos seguintes passos. Primeiro passo: infância, juventude, ano de preparação, ano de popularidade, ano da paixão e vida ressuscitada. Então, novamente aqui, para ficar bem fácil de você memorizar. Infância, depois juventude, ano de preparação, ano de popularidade, ano da paixão e vida ressuscitada. Porém, um detalhe. Acompanha aí, queridos. Olhe os passos nos quais se divide a vida de Jesus Cristo acima. Então, você viu aqui, tem 6 passos aqui. Porém, um detalhe aqui importante. Mateus relata todos eles, menos a juventude. Então, falamos aqui infância, juventude, ano de preparação, ano de popularidade, ano da paixão e vida ressuscitada. Porém, Mateus ele não vai falar acerca da juventude do Senhor Jesus Cristo. Da lista acima, quais são os 5 passos que Mateus relata? Então, a nossa primeira tarefa que o aluno, o obreiro, vai responder. Da lista acima, quais são os 5 passos que Mateus relata? E vai ficar muito fácil para o aluno responder isso aqui, porque ao lado aqui na página tem uma figura, várias figuras aqui e nomes também. Né? Então, muito fácil. Por exemplo, vemos aqui a figura de uma mãe segurando uma criança. Então, você coloca infância, traço juventude. Infância, traço juventude. Aliás, só infância. Juventude não, só infância. Porque Mateus não fala acerca da juventude. Tá bem? Então, aqui estou corrigindo. Só infância. Coloca infância. Por quê? Então, a mãe segurando a criança. Depois tem primeiro ano do ministério. Primeiro ano do ministério, Jesus foi o seu chamado ano de preparação. Coloque aí, ano de preparação. Segundo ano do ministério foi o ano de popularidade. Então escreva aí, irmãos, ano de popularidade. O terceiro ano do ministério foi o ano da paixão do Senhor Jesus Cristo. Então coloque ano da paixão. E depois, lá embaixo, tem uma figurinha com um jovem assentado aqui na entrada do sepulcro, né, onde estava o Senhor Jesus Cristo, e 2 mulheres aqui olhando para esse anjo, quando o anjo disse que Jesus já tinha ressuscitado. Então isso aqui tem a ver com a vida ressuscitada. Vamos à página 46 agora. Da lista da página anterior, qual é o único passo que Mateus não relata da vida de Jesus? Aí você sabe, já lemos aqui, o único passo desses 6 que nós falamos é a juventude. Mateus não fala acerca da juventude do Senhor Jesus Cristo. A questão seguinte diz assim: os 5 passos relatados por Mateus são. Então isso aqui é importante porque o aluno, o estudante da Bíblia, o obreiro, deve memorizar esses 5 passos acerca da vida do Senhor Jesus Cristo. Primeiro passo, infância. 2, ano de preparação.
terceiro, ano de popularidade, quarto, ano da paixão e, por último, quinto passo, vida ressuscitada. Observe que ano de preparação, ano de popularidade e ano da paixão são os 3 anos do ministério do Senhor Jesus Cristo. Então, para você não se esquecer, novamente, infância, ano de preparação, ano de popularidade, ano da paixão e vida ressuscitada. Lembrando que o ano da preparação, o ano de popularidade e o ano da paixão são os 3 anos de ministério do Senhor Jesus Cristo. Leia cuidadosamente os 5 passos que nos relata Mateus, escritos acima, antes de responder as perguntas a seguir. Então já li aqui para os irmãos, certamente você já memorizou, já está quase memorizando todos. E aí tem uma tarefa aqui para você responder. Em qual dos 5 passos acima Mateus relata a história de... Aí vem a letra A. Jesus como um bebê. Muito fácil. Você coloca infância. Jesus levantado da morte. Então, Jesus levantado da morte tem a ver com vida ressuscitada. E a letra C, os 3 anos do ministério de Jesus. Então, os 3 anos do ministério de Jesus, decore isso aí, memorize ano de preparação, ano de popularidade e vida ressuscitada. Prosseguindo agora a 4ª questão da nossa aula de hoje. Cada um dos 3 anos do ministério é totalmente diferente. Como se explica abaixo? Aprenda bem as diferenças. Então você vai aprender a partir de agora as diferenças. As diferenças. Ano de preparação, ano de popularidade e ano da paixão. Agora vamos especificar cada um. No ano de preparação, Jesus é relativamente desconhecido. No ano de preparação, Jesus é relativamente desconhecido. Você vai entender isso mais à frente. No ano de popularidade, Jesus é seguido por grandes multidões. No ano de popularidade, Jesus é seguido por grandes multidões. E no ano da paixão, Jesus é acusado, ou Jesus é recusado, perseguido e crucificado. Então, no ano da paixão, Jesus é recusado, perseguido e crucificado. Preste atenção, paixão quer dizer sofrimento. Então, se o aluno... Mas o que significa paixão? Paixão significa sofrimento. Então, no ano da paixão, Jesus é perseguido, ele é recusado, perseguido e crucificado. Em que ano, e aí prossegue ainda a questão 4. Em que ano do seu ministério Jesus? 2 pontos. Aí vamos lá, três questões aqui. Era relativamente desconhecido. Você acabou de ouvir, nós falamos isso aqui. Mas, como eu disse, esse curso ele é excelente, diferente de outros cursos, por quê? Irmão Jesuíno Ferreira também está assistindo. Um forte abraço para o amado irmão. Amados, então, esse curso ele difere dos demais cursos. Por quê? Porque este curso ele tem essa técnica, essa didática que faz com que o aluno ele fique sempre, de vez em quando, a questão anterior ela é repetida, ela é pedida, e a finalidade é a memorização, é levar você a memorizar esses passos aqui. Não só esses passos, como outros pontos, outros assuntos que durante esse curso vão ser bastante explorados. Irmã Adriana também está assistindo, forte abraço para a nossa irmã. Em que ano do seu ministério Jesus era relativamente desconhecido? Em que ano, ou em que época da sua vida, em que época do seu ministério, Jesus era relativamente desconhecido? Aí você vai responder, ano de popularidade. Jesus era desconhecido. Vamos explicar o porquê, tá bem? Um pouquinho de calma você vai aprender. A letra B pergunta, foi seguido por grandes multidões. Então, quando Jesus foi seguido por grandes multidões, significa que ele estava no ano de popularidade. E na letra C, ele foi recusado, perseguido e crucificado. Então, ano da paixão. Então, você vai responder primeiro, ano de preparação, ano de popularidade e ano da paixão. Feito agora esse exercício, essa resposta, vamos à questão 5. Cubra a lista correta acima, ele manda você cobrir com a mão a lista acima, você vai colocar a mão sobre estas respostas, porque ele vai pedir que você memorize ou você cite esses 5 passos acerca da vida do Senhor Jesus. Vamos lá? Cubra a lista correta acima com a mão e observe os 5 passos em ordem correta. Então vamos olhar aqui, estes 5 passos que eu vou ler agora, eles estão na ordem correta. Por quê? Porque no exercício seguinte, nessa questão número 5, ele vai pedir para você colocar em ordem. Então, vou citar aqui na ordem incorreta, ou na ordem que não está na ordem, não está na ordem natural, normal, e você, logo em seguida, vai responder na ordem correta. Vamos lá? Primeiro, ano da paixão, vida ressuscitada, ano de popularidade, infância e ano de preparação. Então, você observou
que está aqui na ordem inversa, né? Contrária aqui. Agora escreva cada um abaixo em sua ordem correta. Então você vai olhar agora, aliás, não precisa nem olhar, ou pode até olhar, não tem problema nenhum. E você vai responder agora, você vai escrever para responder as questões. Jesus como um bebê. Essa aí é muito fácil, pastor. Jesus como um bebê é infância. Essa aí é muito fácil. Você fecha o olho e até escreve, não vai errar isso aqui. Agora, a seguinte, talvez você ainda não memorizou. Mas se já memorizou e acertou, parabéns. Número 2, Jesus relativamente desconhecido. Aí você coloca preparação. Preparação, Jesus relativamente desconhecido. Jesus com grandes multidões. Aí você responde popularidade. Número 4, Jesus recusado, perseguido e crucificado. Aí você vai colocar paixão, certo? A paixão. E por último, Jesus levanta da morte, ou se levanta da morte. É vida ressuscitada. Se você já preencheu todos, parabéns. Vamos à questão seguinte. Aqui é importante. Antes de continuar com a próxima pergunta, decore 5 passos, isto é, memorize. Escrevendo de memória em um papel até saber perfeitamente. Devem ser escritos exatamente como aparece abaixo. Então, você pode pegar um papel agora ou depois, ou agora mesmo, e começar a anotar. Numere de 1, 2, 3, 4, 5, e ao lado você vai colocar essas fases ou estes passos da vida do Senhor Jesus Cristo. Lembrando que o primeiro é infância. Então, você coloca 1, infância. 2, preparação. 3, popularidade. 4, paixão. E 5, vida ressuscitada. Fez essa tarefa? Talvez não tenha tempo, mas não vou esperar para você anotar por causa da questão do tempo aqui. Bem, irmã Rosélia Gonçalves também está assistindo. Deus abençoe nossa querida irmã. Então, infância, ano de preparação, ano de popularidade, ano da paixão e vida ressuscitada. Aí ele pergunta, já fez? Aí tem um espaçozinho. Se você fez, você responde sim. Se não, dá um tempo, você faz a tarefa, cumpre a tarefa e depois vem e preenche sim. Vamos à questão imediata, logo, agora 6. Sem olhar acima, escreva os 5 passos na ordem correta. Então veja que ele está sempre repetindo, pedindo. Qual é a técnica aqui? Qual é o objetivo? O grande objetivo é a memorização acerca dos 5 passos da vida do Senhor Jesus Cristo. Então, lembrando novamente, infância, ano de preparação, ano de popularidade, ano da paixão e vida ressuscitada. A questão número 7 diz assim, cada um dos 5 passos da vida de Jesus está intimamente associado a um lugar. Então, veja bem, você certamente já memorizou os 5 passos da vida de Jesus e agora você vai aprender que para cada passo acerca da vida do Senhor Jesus Cristo há um lugar associado, que também será muito fácil para você entender, para você memorizar. Vamos lá? Voltemos à questão número 7. Cada um dos 5 passos da vida de Jesus está intimamente associado com um lugar especial, que chamaremos seu lugar associado, como se explica abaixo. E aí vamos novamente citar os 5 passos. Infância, ano de preparação, ano de popularidade, ano da paixão e vida ressuscitada. Então infância, e aqui tem, infância tem a ver com Belém. Então infância, Belém. Ano de preparação, Nazaré. Ano de popularidade, Cafarnaum. Ano da paixão, Jerusalém. E vida ressuscitada, todas as nações. Todas as nações. Tarefa seguinte, quais são os 5 lugares associados? Acabamos de mencionar aqui os lugares. Ele pergunta, aqui tem 5 linhas para você responder. Quais são os lugares associados aos 5 passos? E na ordem você vai colocar Belém, Nazaré, Cafarnaum, Jerusalém e todas as nações. Vamos ao nosso primeiro passo. A partir de agora, lá embaixo, na página 47, vamos ao primeiro passo acerca da vida do Senhor Jesus Cristo, acerca do Senhor Jesus. Primeiro passo, infância, que logo em seguida você verá que tem tudo a ver com Belém. Então, infância está associado a Belém. E vamos para, inclusive, quando estivermos estudando agora esses 5 passos, já estamos estudando, vamos ler aqui alguns textos. Está certo? Vamos ler alguns textos, aqui principalmente o Evangelho de Mateus e outros evangelhos como Lucas. Por quê? Porque é fundamental que no estudo bíblico nós não desprezemos de forma alguma a Bíblia Sagrada, porque é ela que tem a maior fonte de informação espiritual para nós, né? É a Bíblia Sagrada. Então, precisamos ler a palavra do Senhor. E Rosélia Gonçalves também está assistindo. Vamos lá. Questão 8. Então, vamos estudar a partir de agora infância, Belém, relacionada a Belém. Questão 8. Agora veremos o primeiro passo, infância. Aí tem um tracinho, Belém. Leia Mateus 2 e 1.
Aqui são mencionadas duas cidades, Jerusalém e Belém. Vamos ler Mateus 2:1? Mateus 2:1, vamos ler esse texto, amados. Se você quiser acompanhar na sua Bíblia, fique à vontade. Mateus 2:1 diz assim: Depois que Jesus nasceu em Belém da Judéia, nos dias do rei Herodes, magos vindos do Oriente chegaram a Jerusalém. Então, veja só. Aqui são mencionadas duas cidades, Belém e Jerusalém. Mas o texto diz, depois que Jesus nasceu em Belém da Judéia, nos dias do rei Herodes, magos vindos do Oriente chegaram a Jerusalém. E aí vamos responder a questão número 10. Diz assim, em qual das duas cidades, em qual das duas Jesus nasceu? Aí você vai responder, claro, muito fácil aqui, Belém. Então, Belém. Você vai responder só isso, Belém. E aqui tem uma tarefa, aliás... não deixa de ser uma tarefa para o aluno, para o irmão, a partir de agora, fazer na sua Bíblia. Belém é o lugar associado à infância de Jesus, porque ele nasceu ali. Não se esqueça disso. Então, com lápis vermelho, estou aqui com lápis vermelho, desenhe o círculo ao redor da palavra Belém, em Mateus 2, verso 1. É isso que eu vou fazer agora. Então, você pega a sua Bíblia. Aqui Mateus 2, verso 1, você vai fazer um círculo ao redor deste nome, desta cidade chamada Belém. É uma tarefa. Então, Belém, Mateus 2, 1, na sua Bíblia, como ilustra o desenho ao lado. Então, aqui tem um desenho muito fácil, só fazer um círculo ao redor da cidade de Belém. Terminado esse primeiro passo, vamos ao segundo passo, que é o passo chamado ano de preparação. É isso mesmo, muito bem. Ano de preparação, que foi em Nazaré, está associada a Nazaré. Questão 9. Onde Jesus teve seu lar durante o ano de preparação? Aí vamos ler Mateus capítulo 2, versículo 23. Onde Jesus teve seu lugar ou seu lar durante o ano de preparação? Mateus capítulo 2, versículo 23, diz o seguinte, 2:23. Vamos ao nosso texto. Aqui, encontrei. Mateus 2, verso 23, diz assim, e foi viver numa cidade chamada Nazaré. Assim cumpriu-se o que fora dito pelos profetas. Ele será chamado Nazareno. Então aqui você já de cara já viu aqui que o ano de preparação tem a ver com a cidade de Nazaré, porque Jesus foi morar lá. Então você vai responder só o que na questão 9? Nazaré. Escreva Nazaré. Temos uma tarefa aqui, outra tarefa. O lugar associado ao ano de preparação é a cidade de Nazaré, que era uma cidadezinha inexpressiva, muito pequena, o lar de Jesus durante esse ano. Então, com lápis vermelho, trace um círculo ao redor da palavra Nazaré em Mateus 2, 23. Vamos fazer isso? Em Mateus 2, 23, vamos fazer um círculo ao redor da palavra Nazaré. Pronto, acabei de fazer aqui. Se você está com a Bíblia aí, se quiser fazer, fique à vontade. É bom que faça, né? Vamos à questão 10, ainda dentro desse tema, o ano da preparação, que está associado a Nazaré. Questão 10 diz assim, não se sabe com exatidão a idade do pequeno Jesus quando chegou a Nazaré. Não sabemos, não há teólogo que possa afirmar com exatidão quantos anos e quantos meses Jesus passou, com quanto tempo ele chegou ali, quantos anos de vida ele chegou a Nazaré. Sabemos, porém, que era ainda criança e que teve seu lar ali até o fim do ano de preparação. Então Jesus... ele vai ficar na cidade de Nazaré até o fim do ano de preparação, que é o primeiro ano do seu ministério. Leia Lucas 3:23. Tá? Agora vamos ler Lucas. Atenção, não é Mateus, mas é Lucas. Lucas, capítulo 3, versículo 23. Vamos achar o texto aqui. Lucas 3:23. Opa, quase achando. Lucas 3:23. Aqui, achei. Pronto. Diz assim, Jesus tinha cerca de 30 anos de idade quando começou o seu ministério. Ele era, como se pensava, filho de José, e aí vem a árvore, vem a genealogia, tá bem? Então Jesus tinha cerca de 30 anos de idade quando começou o seu ministério. Cerca de 30 anos ou quase 30 anos em algumas versões. E aí vamos responder a questão pedida aqui no nosso livro-texto. Não se sabe com exatidão a idade do pequeno Jesus quando chegou a Nazaré. Isso aí você já sabe. Sabemos, porém, que era ainda criança e que teve seu lar até o fim do ano da preparação. E ele diz aqui, leia Lucas 3:23, acabamos de ler. Tenha cuidado com a referência, não é Lucas. Perdão, tenha cuidado, a referência é Lucas e não Mateus. Com base nesse versículo, podemos calcular que Jesus viveu em Nazaré. Então, com base nesse versículo, aqui há 3 alternativas. Quanto tempo Jesus passou em Nazaré? É muito fácil.
Aqui tem letra A, 4 anos, letra B, quase 30 anos e a letra C, 35 anos. Então você acabou de ler aqui, acompanhou comigo, você vai responder a letra B, quase 30 anos, quase 30 anos. A questão 11 vai nos pedir aqui para lermos duas referências bíblicas. Vamos ler a referência em Mateus 13,55 e depois Marcos 6,3. Por quê? Porque ele vai em seguida pedir aqui fará duas perguntas para você responder. Então vamos ao primeiro texto, Mateus capítulo 13. Mateus 13,55. Mateus 13,55. Vamos voltar aqui ao primeiro evangelho, Mateus 13, verso 55. Diz assim: não é este o filho do carpinteiro? O nome de sua mãe não é Maria, e não são seus irmãos Tiago, José, Simão e Judas? Vamos a outra referência agora, que está em Marcos, capítulo 6, versículo 3. Então aqui no primeiro diz que Jesus é filho de José o carpinteiro. Claro, Jesus não era filho biológico, mas filho apenas por adoção, né? José que cuidou do menino Jesus junto com sua mãe, Maria, mãe do Senhor Jesus. Vamos ler outra referência aqui pedida, que está em Marcos, capítulo 6. Vamos a essa referência. Versículo 3, Marcos 6 e 3 diz assim, amados: não é este o carpinteiro? Veja bem, agora ele atribui a Jesus o título aqui, carpinteiro. Na outra referência, ele diz, não é este o filho do carpinteiro? Fazendo relação a José. Agora ele menciona aqui com muita clareza, não é este o carpinteiro, filho de Maria e irmão de Tiago, José, Judas e Simão? Não estão aqui conosco as suas irmãs? E ficaram escandalizados por causa dele. Então observa aqui, em Marcos 6,3, ele atribui a Jesus também o título de carpinteiro. E aí agora, com base nisso, lemos as duas referências. Irmã Manuela Gomes está assistindo também. Deus abençoe ricamente. Vamos já voltar à questão 11? Vamos lá. Leia Mateus 3,55 e Marcos 6,3. Mantenha a sua Bíblia aberta em ambos os versículos, até que termine de responder todas as perguntas. Qual destes versículos nos ensina que José era carpinteiro? Aí você responde Mateus 13, verso 55. Então, qual é o texto que diz que José era carpinteiro? Mateus 13, 55. Jesus também era carpinteiro. Qual é a referência? Marcos 6, verso 3. Acabamos de ler aqui. Só para responder isso. A questão 12 diz assim: por muitos anos, Jesus e José eram carpinteiros em Nazaré. Então, por muitos anos, tanto o pai adotivo de Jesus, José, como Jesus eram carpinteiros em Nazaré. Por isso, Cristo era conhecido como Jesus o Nazareno, ou Nazareno, conforme algumas versões. Então, Jesus, por morar em Nazaré, ele teve também esse título, Jesus Nazareno, ou Jesus, o Nazareno. Você responde aí na questão. Leia Marcos 16,6 para a resposta. Marcos 16,6, vamos ler esse texto? Marcos 16, verso 6. Marcos 16, verso 6 diz assim: disse ele, vocês estão procurando Jesus, o Nazareno, que foi crucificado. Ele ressuscitou, não está aqui. Vejam o lugar onde o haviam posto. Li todo o texto, mas poderia ler apenas a parte B para responder. Então aqui consta, vocês estão procurando Jesus, o Nazareno. Por que Jesus o Nazareno? Porque ele morou a maior parte da sua vida na cidade chamada Nazaré. Voltemos, só lembrando, Nazaré ficava na Galileia, Nazaré. Mas isso é um assunto para a lição seguinte. Terminada a questão número 12, vamos à questão 13. Lembrando aos amados que estamos no ano de preparação, que é o primeiro ano do ministério do Senhor Jesus Cristo. Já falamos sobre a infância, estamos agora no segundo passo, chamado ano de preparação, que está associado a Nazaré. Elisângela também, irmã Elisângela, irmã Manuela Gomes está assistindo. Já mencionei Manuela Gomes novamente. Irmã Elisângela está assistindo. Deus abençoe também a nossa querida irmã. A questão número 13 diz: o ano de preparação foi o último ano para Jesus em Nazaré. Então, o ano de preparação, isso aqui é importante você guardar na sua memória. O ano de preparação foi o último ano para Jesus em Nazaré. Em qual cidadezinha, vem a questão agora para você responder, em qual cidadezinha pregou Jesus ao fim do ano de preparação? Aí vamos ler Lucas capítulo 4, versículo 16. Vamos lá? Lucas 4, 16, está aqui pertinho o texto, 4, 16. Lucas 4, 16, diz assim: ele foi a Nazaré, onde havia sido criado, e no dia de sábado entrou na sinagoga, como era seu
costume. Então vem a questão número 13. Você vai responder o quê? Simplesmente escrevendo Nazaré para responder aqui a questão. Bem, só que Jesus ali em Nazaré ele não passou muito tempo, porque ele será hostilizado, foi hostilizado, você verá que os próprios pessoas ali, amigos, vizinhos do Senhor Jesus Cristo, pessoas conhecidas do Senhor Jesus, vão hostilizá-lo. E aí ele terá que abandonar a cidade de Nazaré. Nós veremos em seguida o porquê deste abandono do Senhor Jesus da sua cidade, onde ele morou grande parte da sua vida, e vai mudar para outra cidade logo em seguida. Vamos lá? A questão número 14 diz assim: qual foi o motivo da sua brusca mudança de endereço ao final do ano de preparação? Aí a gente precisa ler um texto aqui, que está em Lucas capítulo 28, ao versículo 31. Vamos ler? Lucas 4, 28 ao 31. Todos que estavam na sinagoga ficaram furiosos quando ouviram isso. Levantaram-se, expulsaram-no da cidade e o levaram até o topo da colina, sobre a qual fora construída a cidade, a fim de atirá-lo precipício abaixo. Isto é, Jesus prega então o seu sermão ali em Nazaré, eles ficam enfurecidos, as pessoas que estavam dentro da sinagoga, e queriam de fato matar Jesus, precipitando, isto é, empurrando Jesus de cima de uma colina, para que Jesus morresse precipitado. Porém, não era ainda a sua hora. Então, qual foi o motivo da sua brusca mudança de endereço ao final do ano de preparação? Aí lemos agora, ele dá a referência a Lucas 4, 28 a 31. E aqui ele coloca 3 alternativas. A letra A, não gostou de Nazaré. Será que foi porque Jesus não gostou de Nazaré? A cidade aqui é inexpressiva, é pequena, eu vou para outro lugar? Foi isso? Claro que não. A outra, quis morar mais perto do mar? Jesus, gosto muito de mar, gosto de praia. Será que foi por isso? Lógico que não. Aí a terceira alternativa foi expulso e quase assassinado por seus vizinhos. Este foi o motivo pelo qual Jesus mudou de endereço. Ele sai de Nazaré e vai morar em Cafarnaum. Por quê? Porque as pessoas queriam assassiná-lo. Que ele coloca lá. Foi expulso e quase assassinado por seus vizinhos. Certamente, lógico, todo mundo ali era vizinho. Cidade pequena, cidade não muito populosa. Jesus morava ali, relativamente, claro, ele era conhecido de todos ali. Então, ele seria assassinado, se não fugisse dali, por seus próprios vizinhos, pessoas que estavam na sua cidade. Vamos à questão número 15. De qual cidadezinha Jesus foi expulso ao final do ano de preparação? Está pedindo aqui, né? De qual cidadezinha Jesus foi expulso ao final do ano de preparação, depois de ter morado ali quase 30 anos? Aí você vai responder o quê? Nazaré. Só isso, Nazaré. A questão 16. Quantos anos morou Jesus em Nazaré? Quase. Aí tem, em seguida, tem uma linha para você responder anos. Aí você quase 30. Quase 30 anos. Então memorize isso aí. Jesus passou quase 30 anos na cidadezinha de Nazaré. Continuando. Qual dos 3 anos do ministério foi o último para Jesus em Nazaré? Então, dos 3 anos do ministério, qual foi o último ano do ministério de Jesus em Nazaré? Aí você vai responder assim, ano de preparação. Ano de preparação. A questão 17 pede o seguinte, eu coloco o seguinte, seu último ano em Nazaré, aí abre parênteses, ano de preparação, fecha parênteses, foi totalmente diferente para Jesus dos demais anos passados ali. Porque nesse ano ele começou a dedicar-se completamente ao ministério público. Então Jesus, ele que está dizendo que o último ano de Jesus em Nazaré foi um ano diferente dos demais. Por quê? Porque no último passo, ou aliás, no primeiro passo da sua vida ministerial, ele começou a dedicar-se ao ministério público. Que trabalho Jesus abandonou em Nazaré para dedicar-se ao ministério do reino? Aí você vai responder qual era a profissão de Jesus? Aí você responde carpinteiro, só isso. A questão 18 diz assim, então durante o último ano em Nazaré, seu lar, em vez de ser uma tranquila carpintaria, passou a ser o centro de atividades de onde Jesus saía a todas as partes da Palestina, em seu novo ministério do reino. Qual cidadezinha era o centro de seu novo ministério durante o ano de preparação? Novamente, a resposta é Nazaré. Por quê, pastor? Já respondi isso, pastor. Por que novamente apareceu novamente para eu responder Nazaré? Porque a finalidade é essa, amado, é você memorizar isso aqui. Então, quanto mais você escuta, quanto mais você lê, quanto mais você escreve, a capacidade de retenção do conteúdo do ensino será muito maior, com certeza.
A questão 19 diz assim, leia as duas frases, leia, aqui vou pedir para você ter um pouquinho mais de atenção, diz assim, leia as duas frases seguintes para ver se são corretas ou não. Vou ler aqui duas frases. A frase A. Jesus continuou trabalhando como carpinteiro durante seu último ano em Nazaré. Será que isso aqui está certo? Jesus continuou trabalhando como carpinteiro durante o seu último ano em Nazaré. A letra B. Durante seu último ano em Nazaré, o lar foi o centro de atividade do seu ministério para outras partes da Palestina. Aí qual é que está com coerência? A letra B. Então, no último ano, lembre-se que Jesus passou quase 30 anos na Palestina, ali em Nazaré, e no último ano ele dedicou-se ao início do seu ministério. Então, a resposta coerente é a letra B. E aí ele vai pedir logo em seguida, das duas frases acima, A ou B, qual é a correta? E aqui ele tem 4 alternativas. A letra A diz ambas, A e B. Será que as questões aqui, A e B, essa que eu acabei de ler, estão corretas? Somente A, somente B ou nenhuma das duas? Aí você vai responder somente B. A alternativa C. Só isso. Vamos à questão número 20 agora. Durante a maior parte do ano de preparação, Jesus o Nazareno, você já sabe porque Nazareno, porque tem tudo a ver com Nazaré, ele viajava de Nazaré para o sul, para estar perto de João Batista. Então, no último ano, na grande parte do seu ano de preparação, que foi o último ano em Nazaré, Jesus ele fez certamente constantes visitas ali a João Batista, porque João Batista estava no sul, na parte sul, ali do Rio Jordão, batizando pessoas. Então voltemos à questão. Durante a maior parte do ano de preparação, Jesus, o Nazareno, viajava de Nazaré para o sul, para estar perto de João Batista, em seu bem-sucedido ministério às margens do Rio Jordão. E aí continua a questão. Jesus praticamente passava desapercebido. Quem estava em ascensão durante o ano de preparação ali, de Jesus, era João Batista. Jesus era quase ou relativamente desconhecido entre a multidão, já que estava contente em acompanhar João, sem lhe fazer competição, porque ainda era seu ano de preparação. Então, Jesus não veio para competir com João, não veio para procurar mais adeptos do que João, a finalidade dele não foi essa. Primeiro, João Batista estava exercendo seu ministério, batizando as pessoas que vinham até o Rio Jordão. Jesus provavelmente fez outras visitas a João Batista, depois, posteriormente, ele foi batizado por João Batista. Então ele coloca o seguinte, das seguintes frases indique qual corresponde ao ano de preparação. Aí coloca aqui, muito sucesso, recusado, perseguido e crucificado ou relativamente desconhecido. Então nós lemos aqui, mencionamos que durante o ano de preparação, Jesus fazendo visitas a João Batista no Rio Jordão, Jesus era ou não passava de uma pessoa desapercebida. Então ou era praticamente se passava desapercebido. Por quê? Porque quem estava em ascensão era João Batista. E aí ele pede, com referência a esse período da vida de Jesus, se Jesus tinha muito sucesso, se ele foi recusado, perseguido e crucificado no ano de preparação, ou se ele era relativamente desconhecido. Aí você responde a letra C. Jesus era relativamente desconhecido quando? Durante esse período. A questão 21 é uma questão para você responder também. Responda. E aqui teremos duas alternativas, ou duas questões. Qual dos 3 anos de ministério de Jesus foi o último em Nazaré? Aí você vai responder ano de preparação. Qual dos 3 últimos anos de ministério de Jesus foi o último em Nazaré? Lembrando que foram 3 anos de ministério de Jesus. Só para você se recordar. Ano de preparação, ano de popularidade e ano da paixão. E ele pergunta, qual dos 3 anos de ministério de Jesus foi o último em Nazaré? Aí você responde, ano de preparação. Vou tomar aqui um pouquinho de água. A letra B diz assim, onde tinha seu lar quando iniciou seu ministério na Palestina? Durante o ano de preparação? Aí você responde Nazaré, que era a cidade associada ao ano de preparação. Bem, amados, já vimos 2 passos, anos da infância, ou infância, ano de preparação, ano de infância associado a Belém, ano de preparação associado a Nazaré. Vamos ao 3º passo, chamado ano de popularidade, que está associado a Cafarnaum. Você já ouviu muito esse termo, já leu muito acerca desse termo Cafarnaum, dessa cidade na Bíblia Sagrada. Vamos lá? Questão 22. Leia Mateus 4,13. Vamos ler Mateus 4,13?
Vamos ler Mateus 4,13. Voltemos aqui ao primeiro evangelho escrito na ordem, no Novo Testamento. Apesar de Mateus não ter sido o primeiro evangelho escrito, mas na ordem do Novo Testamento é o primeiro que aparece. Mateus 4,13. Vamos ler esse texto. Mateus 4,13. Vamos lá, já aqui, quase já achando. Mateus 4, verso 13, diz assim: Amados, saindo de Nazaré, foi viver em Cafarnaum, que ficava junto ao mar, na região de Zebulon e Naftali. Então ele pede, leia Mateus 4,13, acabamos de ler. No início do ano de popularidade, Jesus deixou o seu lar. Aí você responde, em Nazaré, no final do ano de preparação. Jesus abandona a cidade de Nazaré. Por quê? Porque as pessoas queriam matá-lo. A fim de estabelecer-se em, aí você responde, Cafarnaum. Irmão Wellington Soares também está assistindo. Então, a fim de estabelecer-se em, aí você responde Cafarnaum. Temos aqui a segunda tarefa, amados. Diz assim, o lugar associado ao ano da popularidade é a cidade de Cafarnaum, porque era o novo lar de Jesus, o centro do seu ministério popular. Então, guarde isso aí na sua memória. O centro de ministério popular de Jesus foi a cidade de Cafarnaum. Com lápis vermelho, trace um círculo ao redor da palavra Cafarnaum em Mateus 4,13. Eu vou fazer aqui, você também pode fazer. Então vamos circular aqui a cidade de Cafarnaum. Pronto. Prossigamos. A questão 23. Começa assim. Marítima quer dizer ao lado do mar. Segundo Mateus 4,13, a nova cidade onde Jesus fixou a sua residência estava. Então, Mateus 4,13, acabei de ler, vou ler novamente, diz assim, saindo de Nazaré, foi viver em Cafarnaum, que ficava junto ao mar. Em algumas versões, eu estou lendo na NVI, em algumas versões diz assim, cidade marítima, que significa junto ao mar. Então, entenda dessa forma, cidade marítima porque estava junto ao mar, próximo ao mar ali. Marítima quer dizer ao lado do mar. Segundo Mateus 4,3, a nova cidade onde Jesus fixou sua residência estava. E ele pergunta aqui, dá três alternativas. Nas montanhas, ao lado do mar ou no deserto. E aí você sabe que era junto ao mar ou ao lado do mar. Letra B, você marca aí. Letra B. A questão 24 diz assim, a grande cidade de Cafarnaum, bem diferente da pequena cidadezinha de Nazaré, porque Jesus saiu de uma cidade pequena, inexpressiva, para a cidade agora maior, mais populosa, uma cidade mais movimentada. Então diz, a grande cidade de Cafarnaum, bem diferente da pequena cidadezinha de Nazaré, era um centro perfeito para um ministério bem-sucedido. Estava situada às margens do mar da Galileia, onde milhares de barcos de pesca, de transportes e de recreio cercavam suas águas, de tal maneira que toda a região era um vasto centro de trânsito e turismo, como também um foco de energia e prosperidade. É claro que você não deve entender aqui com energia elétrica, nem havia naquele tempo, mas é a questão aqui da grande afluência do povo. Era uma cidade mais próspera, uma cidade portuária, uma cidade muito ali visitada, certamente. Então, essa cidade ficava às margens do mar da Galileia. Falando no mar da Galileia, se você quiser anotar aí, mas na verdade o mar não era, apesar de ser conhecido este mar como mar da Galileia, na verdade não era um mar, era mais um lago, estava mais para lago do que mar. E certamente você já leu a respeito do mar da Galileia. E tem outros nomes, como o mar de Tiberíades, lago de Genezaré e também chamado de mar de Quinerete. Vamos à questão, ainda nessa questão, ele diz assim, qual centro era melhor para o ano de popularidade de Jesus? Cafarnaum ou Nazaré? Bem, você já acabou de ouvir, aqui eu mencionar, eu ler, que a cidade de Cafarnaum era a cidade mais movimentada, uma cidade onde tinha muitos barcos de pesca, uma cidade onde tinha mais transporte marítimo. E ali, qual seria a melhor cidade para Jesus estabelecer o seu ano de popularidade, o Jesus começar a seu ministério ficar mais intenso? Era Nazaré ou Cafarnaum? É o que está pedindo aqui. Você, logicamente, vai responder Cafarnaum. A questão 25 diz assim, Cafarnaum foi um excelente centro para o ministério de Jesus. Em poucas semanas, toda a província ressoava o seu nome. Era o tema de conversações em todos os barcos do lago e em cada casa da região. Jesus era o tema das conversações. Grandes multidões começaram a juntar-se ao redor dele. Chegaram de perto e de longe para o escutar.
era o ano de popularidade. O ano de popularidade. E aí ele pergunta, até onde chegou a sua fama no ano de popularidade? E para isso, para a gente responder, precisamos ler um texto aqui que está em Mateus 4, verso 24. Até onde chegou ali a fama do Senhor Jesus? Vamos ver? Mateus 4, 24 diz assim, notícias sobre eles se espalharam por toda a Síria, e o povo lhe trouxe todos os que estavam padecendo vários males e tormentos, endemoniados, epiléticos e paralíticos, e ele os curou. Então note bem que aqui está mencionado o nome de uma nação, o nome de um país. Qual é a cidade ou qual é o país? Síria. Então você vai responder, a Síria, inclusive a Síria que está em guerra hoje, né? Aliás, há muito tempo, há anos atrás, está em guerra. Então aqui ele pergunta, queridos irmãos, até onde chegou a sua fama no ano de popularidade? Leia Mateus 4, 24 e responda. Aí você vai responder Síria, né? A Síria, que ficava ali praticamente a nordeste de Jerusalém, muito mais a nordeste, bastante longe ainda, cuja capital era Damasco. A questão 26 diz assim, seu lar e centro de ministério durante o ano de preparação foi... Então, seu lar e centro de ministério durante o ano de preparação, observe bem, porque pode ser que o aluno aqui, o obreiro, se confunda e marque errado. Então, novamente, seu lar e centro de ministério durante o ano de preparação foi, aí você responde, Nazaré. Atenção para não responder Cafarnaum. E durante o ano de popularidade foi, aí agora sim, durante o ano de popularidade foi Cafarnaum. Escreva aí Cafarnaum. Bem, já vimos, amados, 3 passos acerca do Senhor Jesus Cristo. Primeiro, infância associada a Belém. O segundo, preparação associado a Nazaré. E o terceiro passo, o ano de preparação associado a Cafarnaum. Vamos ao nosso agora, o 4º passo, que é chamado o ano da paixão, que está associado a Jerusalém, a capital ali da Palestina, a capital da Judéia. Questão 27 diz assim, amados, infelizmente sua popularidade foi muito curta e vagarosamente as pessoas começaram a afastar-se de Jesus. E seu último ano foi o ano da paixão, quando Jesus foi rejeitado, perseguido e ao fim crucificado na cidade de... Aí você responde Jerusalém, ano de Jerusalém, ou cidade de Jerusalém. Vou ler novamente essa questão. Infelizmente, sua popularidade foi muito curta e vagarosamente as pessoas começaram a afastar-se de Jesus. Jesus não teve um período de popularidade muito extenso, muito grande. E seu último ano, chamado ano da paixão, quando Jesus foi rejeitado, perseguido e ao fim crucificado na cidade de Jerusalém. É claro que eu já sei a resposta, mas o texto está em Mateus capítulo 16, verso 21. Mateus 16, 21. Vamos ler esse texto aqui, Mateus 16, 21. Deveria até ter lido antes de responder para os irmãos. Diz assim, desde aquele momento Jesus começou a explicar aos seus discípulos que era necessário que ele fosse para Jerusalém e sofresse muitas coisas nas mãos dos líderes religiosos, dos chefes dos sacerdotes e dos mestres da lei, e fosse morto e ressuscitasse no 3º dia. Então a cidade que está associada à sua morte, à sua paixão, é a cidade de Jerusalém. Escreva aí, não se esqueça. Vamos à página 51, aqui já quase finalizando, diz assim, já é a 3ª tarefa. O lugar associado ao ano da paixão é Jerusalém, onde Jesus foi crucificado. Com lápis vermelho, trace um círculo ao redor da palavra Jerusalém, Mateus 16, 21. Mateus 16, 21, vamos marcar aqui Jerusalém, cidade de Jerusalém. A questão 28 diz assim, cada um dos 3 desenhos abaixo representam um dos 3 anos de ministério de Jesus, mas a ordem está incorreta. Qual o desenho representa? Então, para o irmão que já está de posse aí do seu livro, seja um obreiro aprovado, você que já adquiriu o seu livro, seja um obreiro aprovado, na página 51 você vai observar que tem 3 figurinhas aqui. Uma figura que aparece aqui, alguém representando Jesus, logo na frente aqui tem uns muros representando a cidade de Jerusalém, tem aqui uma carpintaria, aqui uma porta, né? E uma mesa aqui construída, e outro desenho tem aqui pessoas aqui na praia e Jesus num barco ministrando aí os seus sermões, as suas mensagens. E ele pergunta, cada desenho desse tem um número, número 1, 2 e 3. E aqui é uma questão muito fácil para responder, lógico, não tem como você responder sem ter este livro. Então diz aqui, o ano de preparação, aí você responde, o ano de preparação tem a ver com o desenho número 2. Ano de popularidade, desenho número 3. E o ano da paixão, o desenho número 1. É só olhar para responder.
A questão 29 diz, Jesus morreu na capital da Palestina. Como se chama a cidade que era a capital da Palestina? E aí você vai responder o que? Jerusalém. Bem, amados, já vimos os 4 passos acerca da vida do Senhor Jesus Cristo. Primeiro, infância, associada a Belém. Depois, infância, depois vimos o outro passo chamado preparação, que está associado a Nazaré. O terceiro passo, o ano de popularidade associado a Cafarnaum. O quarto passo chamado paixão, melhor dizendo, paixão, associada a Jerusalém. E o quinto passo chamado vida ressuscitada a todas as nações. Vamos à questão número 30, já estamos quase no finalzinho da nossa ministração. Questão 30, leia Mateus 28, 18 e 19. Mateus 28, lê Mateus 28, 18 e 29, vamos ler aqui. Mateus 28, 18 e 19 diz assim, então Jesus aproximou-se dele e disse-lhes, foi-me dado toda a autoridade nos céus e na terra. Portanto, verso 19, portanto vão e façam discípulos de todas as nações, batizando-as em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Aqui está Mateus 18 e 19. Então, leia Mateus 28, 18 e 19, melhor dizendo. Jesus não ficou no túmulo. Ao terceiro dia, Deus o elevou da morte e lhe entregou toda a potestade, isto é, toda a autoridade, no céu e na terra, para alcançar com o seu reino a todas as, aí você responde, nações. Muito fácil. Teremos agora a quarta tarefa. O lugar associado ao último passo a vida ressuscitada, é todas as nações. Com lápis vermelho, trace um círculo ao redor da expressão todas as nações em Mateus 28, 19. Então, Mateus 28, 19, você vai marcar, circular todas as nações. Feito isso, vamos prosseguir? Na página 52, já encerrando aqui a nossa ministração, diz o seguinte, questão 31. Os lugares associados em ordem correta são, Jerusalém, todas as nações, Belém, Nazaré e Cafarnaum. Ao lado do passo correspondente, escreva abaixo cada um dos lugares associados. Então, de um lado tem todos os passos, infância, ano de preparação, ano de popularidade, ano da paixão e vida ressuscitada. Você vai fazer o quê? Você vai olhar que ao lado aqui tem um complemento. Então, tem, por exemplo, infância, aí tem onde nasceu. Você vai responder Belém. Ano de preparação, quando abandonou a carpintaria. Você escreve Nazaré. Ano de popularidade, onde teve seu novo lar marítimo. Claro, Cafarnaum. Ano da paixão, onde morreu, Jerusalém. E vida ressuscitada, o território para alcançar todas as nações. A questão 32. Escreva abaixo os 5 lugares associados sem olhar acima. Tá bem? Então tem infância, ano de preparação, ano de popularidade, ano da paixão e vida ressuscitada. Você vai responder agora, do lado destes passos, tem um espaço para você escrever as cidades. Então você vai colocar Belém, depois Nazaré, depois Cafarnaum, depois Jerusalém e depois todas as nações. A última questão para nós encerrarmos esta aula. Escreva abaixo os 5 passos sem olhar acima. Então agora tem as cidades para você colocar os passos lado esquerdo aqui da coluna, acerca dos passos, os 5 passos. Você vai colocar aqui Belém, tá? Está na frente aí, infância. Depois, ano de preparação, ano de popularidade, ano da paixão e todas as nações. Finalmente, amados, faça agora a sua prova que está na página 229. Bom estudo. E não se esqueça de conferir o seu gabarito que está logo embaixo, aqui no rodapé da página 52. Quero aproveitar o ensejo e pedir para você também não deixar de assistir a lição número 7, cujo tema será o mapa da Palestina. Você vai aprender bastante. Deus lhe abençoe. Compartilhe essa mensagem, inscreva-se no nosso canal e divulgue a palavra do Senhor. Deus lhe abençoe. Até a próxima.